Bom dia, boa tarde, aqui é Lucy Donegan. Eu vou mostrar uma das maneiras de baixar dados do OpenStreetMap focando na malha viária pelo site do GeoFabric e depois tratar as informações no QGIS. Eu vou para o site do GeoFabric. Aqui eu poderia explorar um pouco mais sobre o projeto e sobre os arquivos, mas eu vou aqui direto para Downloads e vou buscar o mais próximo do meu objeto de estudo. Vou América do Sul, Brasil, Nordeste. Aqui eu vou pegar esse arquivo Shapefile, que é a versão de graça. Também existem outras versões pagas nesse site. Vai demorar um pouco de tempo e vai depender de uma internet funcionando bem. Eu também vou aqui ver a descrição do formato, porque vem muitos arquivos dentro dessa camada e eu preciso entender um pouco o que existe para encontrar o que eu quero. Aqui eu vou atrás de Roads. Fica na página 14. E eu posso ver aqui um pouco mais alguns rótulos que eles dão. E eu vou ter várias classes de vias, incluindo algumas vias que não são adequadas para carros. Depois eu exploro um pouco mais a tabela de atributos. Eu já tinha baixado esse aqui antes, eu vou pausar, vou pegar o arquivo que eu já baixei e descompactei. Vou abrir meu QGIS. Eu vou abrir um projeto que eu já tenho aqui, que eu mostrei em videoaulas anteriores sobre limites territoriais. Nesse projeto em que eu já tenho o limite de municípios da Paraíba. Eu baixei esse arquivo no IBGE. Vou em adicionar camada e vou buscar onde eu coloquei aquela camada descompactada. Eu nomeei como GeoFabric Nordeste OSM 2023, que ele é atualizado todo o tempo. Quero ir atrás é desse Roads. Tem várias outras informações aqui que vocês podem explorar junto com aquele manual PDF para ver o que representa. Eu vou atrás do Roads, o arquivo do tipo Shape, vou abrir. Eu tenho o Nordeste inteiro em vias, que é um arquivo muito grande. Demora para carregar e talvez a memória do computador não dê conta. Preciso encontrar uma maneira de diminuir para poder explorar um pouco mais informações e ver o que eu preciso tratar mais dessas informações. Vou fazer um recorte dessa camada de vias para o município de João Pessoa, que eu já tenho aqui como limite territorial. Uma maneira que eu posso recortar é pedir para recortar uma camada por outra camada. Eu vou selecionar João Pessoa aqui em municípios e vou pedir para salvar apenas a seleção para eu ter uma camada que representa só João Pessoa. Então aqui eu vou para Paraíba Municípios, botão à direita, exportar. Exportar feições selecionadas, como
Eu vou manter o CRS que ele tem por enquanto e vou aqui dar um nome e um endereço para esse arquivo. Vou botar aqui perto do GeoFabric. Vou chamar aqui João Pessoa Território. Eu poderia também selecionar mais de um município e chamar isso dessa camada que eu quero usar para recortar a malha viária do Nordeste. Aqui, esse GeoFabric, eu também posso checar com o botão à direita as propriedades, que ele também vem com CRS geográfico, como o dado do IBGE. Para recortar agora, eu vou em Vetor, Ferramenta de Geoprocessamento, Clip. O que eu quero que fique é esse arquivo do OSM. E o que eu quero que sirva como sobreposição é o de João Pessoa. Por enquanto eu ainda não vou dar um nome aqui, porque eu primeiro quero visualizar se deu certo, depois eu salvo esse arquivo. Já rodou, e agora eu tenho um clip, eu posso apagar aqui, desligar aqui, e parece que deu certo. Enquanto ele está aqui com esse sinalzinho, quer dizer que é um arquivo temporário. Eu vou com o botão à direita exportar e salvar como, e dou um nome e um endereço para ele. E vou chamar esse de... Para eu poder ler dados em metros, eu poderia aproveitar também para salvar ele como uma camada planar no CRS de João Pessoa. Essas informações agora vão ficar um pouco mais fáceis de eu visualizar. Posso botar o botão à direita aqui e pedir para mostrar a contagem de feição e ver quantas vias tem. Eu poderia comparar isso com o Nordeste inteiro. Mas eu vou visualizar aqui uma outra coisa, que é essa tabela de atributos. Existem alguns tipos de via que talvez não sejam de interesse para o meu estudo. Por exemplo, as vias onde não passa um carro. Eu poderia também dar uma olhada aqui um pouco mais perto para ver se algumas dessas vias acabam sendo ilhas, que talvez não seja parte do universo que eu quero representar. Aqui, por exemplo, tem um conjunto de vias que está desconectado do restante. Esse conjunto de vias, deixando só o arquivo que eu salvei como sem ser temporário, eu posso visualizar que tipo de conjunto de vias é esse, abrindo a tabela de atributos e aqui pedindo para visualizar apenas as feições selecionadas. Então aqui é um tipo de serviço que parece desconectado do restante. Então o que eu posso fazer é visualizar esse tipo de serviço para a cidade inteira. Eu vou em tabela de atributos e vou pedir para filtrar esse F-class por serviço. E eu posso selecionar todos esses que ele filtrou, visualizar isso na cidade. Eu posso também aproveitar para ativar o Google Satellite que eu já tinha nesse projeto anterior e ver que tipo de via está aparecendo aqui.
se isso é de interesse ou não para mim. Se isso não for de interesse para mim, eu posso ir aqui na tabela de atributos, essa tabela de atributos que já está com isso ativo. Posso ativar a edição e apagar as feições selecionadas. Eu posso proceder da mesma maneira para ficar apenas com os tipos de via que me interessam. Quando eu tiver terminado esse filtro, aqui nas bordas da cidade tem algumas vias que ficaram quebradas, como ilhas. Provavelmente o acesso aconteceria por outro município. Eu posso limpar essas feições usando um complemento chamado Disconnected Islands. Eu vou em Plugins, Manage and Install Plugins e vou aqui procurar o Disconnected Islands, que eu já tenho. Eu posso reinstalar. Esse plugin Disconnected Islands vai aparecer e eu seleciono a malha e peço para ele rodar. Ele lê o que seria um sistema interconectado e todos os sistemas que estão separados desse sistema maior, ele dá uma gradação de cor e ele cria aqui na tabela de atributos uma coluna e ele numera essa coluna de acordo com essas ilhas. Quando eu aperto aqui, eu consigo ver isso gradativamente. Eu poderia selecionar talvez todas as ilhas que existem, que não são 0, e apagar. Antes de eu fazer isso, seria bom eu visualizar que vias são essas que estariam sendo apagadas. E se não fossem todas essas, eu só selecionaria as que estão nesses recortes aqui, que ficam mais acentuadas do que se eu estivesse tendo que buscar isso manualmente. Vou apagar para mostrar como seria. Depois de eu checar se eu realmente preciso apagar essas. Apareceu um -1 aqui também, que talvez eu precisasse ou não. Daqui para cá eu já selecionei. Sim, eu já selecionei. Eu vou aqui em editar e vou apagar todas essas. Desse modo, eu posso salvar as edições na camada e possivelmente eu tenho um sistema todo interconectado aqui. Obrigada pela atenção.